Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Que bom, estou muito feliz de estar aqui, né, com a Milena. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Sandra Maria Guimarães Baraba, consteladora sistêmica familiar, né? E também tenho cursos, ministro cursos também de formação em constelação familiar, né? Sou professora, atuo na área da educação há mais de 25 anos e isso me viabilizou muitas portas, entre elas, dentro dela, a constelação familiar sistêmica, aonde hoje eu me realizo como pessoa, como ser humano, e percebi nessas dinâmicas todas o nosso propósito de vida, como é importante. Eu trouxe aqui hoje a Milena, uma amiga, né? Ela foi estudar no meu curso e hoje é uma grande amiga, consteladora formada também por mim. Apresento vocês a Milena. Muito obrigada por você aceitar esse convite, Mi. Obrigada, Elsa. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, eu só tenho coisas boas para falar, não só de você, como da constelação. Sim, claro. Eu estou muito feliz assim, de poder estar com você no seu primeiro podcast. Verdade, Mi. Para a gente bater um papo maravilhoso sobre constelação. E a gente, nesse bate-papo, o que é gostoso? A gente poder levar para o público, eu acho assim, dando exemplos, né? Uhum. Não ficando explicando, porque isso a gente faz na sala de aula, né? Exatamente. Detalhes de como acontece, o porquê, quem Sim. foi Bert Helling, Sim. né? O que divulgou as constelações viajando o mundo inteiro. Meu professor, agradeço de coração. Através dele, nós vamos passando o que é constelação. Mas a gente pode fazer um podcast bem legal, bem dinâmico, trazendo exemplos até do nosso dia a dia de algumas constelações que nós fizemos. Sim. Foram várias, mas muitas. Algumas a gente vai lembrar, não é verdade? Sim, opa! Eu gostaria, Mi, se você pudesse me falar por que você procurou a constelação, né? E o curso também, né? Sim, com certeza. Porque é diferente, né? Sim. Quem vai procurar para fazer constelação porque tem algum emaranhado no sistema. Sim. E uma pessoa que procura o curso. Não, eu quero fazer o curso. Você veio com essa fala para mim, Sandra. Sim. Eu gostaria de fazer o curso. E você foi, matriculou e fez. Exatamente. Quero que você me fale, conta um pouquinho disso. O público, né? Sim. O que me levou para a constelação foi o acaso, né? Que não existe, exato. né, eu estava num momento da minha vida que eu não... um momento vazio, vamos dizer assim. Né? Aquele momento que a gente fica procurando respostas. Né? Eu acho que todo mundo, num momento da vida, procura essas respostas. Né? O que eu vim fazer no mundo? Né? Por que eu sinto esse vazio? Por que eu sinto essa tristeza? Da onde isso vem? Porque não é possível. Eu tenho uma vida maravilhosa, né? Eu tenho filhos maravilhosos, marido maravilhoso, moro bem, enfim. Materialmente eu tenho tudo aquilo que eu necessito. Então, por que eu continuo sentindo esse vazio, né? E aí uma tia muito querida, ela falou, por que você não procura a constelação? Eu falei, mas eu nem sei o que é isso. Eu nunca Geralmente as pessoas vêm até a gente, elas não têm noção. Exatamente. E outra coisa, te cortando um pouquinho, Imagina. Que a gente vai fazer esse feedback, depois Sim. você volta, as pessoas confundem muito que a constelação tem esse nome e, de repente, elas pensam que tem alguma coisa a ver com astrologia, Sim. com estrelas. E não tem nada a ver, né, Mi? A constelação eu acho um significado bonito, até que eles colocaram em português, né? Tentando traduzir aquilo que veio do alemão. Que foi bem difícil, né? Eles não conseguiram. Mas eu vejo... Porque a constelação familiar, da forma como ela foi traduzida para o português, para mim ela faz muito sentido. Porque o que é a constelação, se não a nossa árvore genealógica, ou seja, uma pessoa ligada a outra pessoa, formando, de fato, uma constelação. Né? Que é um conjunto de estrelas e tudo mais. Perfeito. Então, eu acho muito lindo até a forma como eles conseguiram passar isso para o português, né?
E então, essa minha tia falou para mim, eu vou te passar o contato de uma consteladora, marca com ela e ela vai te explicar o que que é e você vê se ela pode te ajudar ou não, né, na sua busca. E aí eu fiz minha primeira constelação e aquilo fez total sentido para mim. Né? Da minha primeira constelação, eu já saí assim, transformada, de verdade, assim. Foi libertador para mim enxergar algumas coisas que eu não enxergava até então, né? E o bonito da constelação é exatamente isso. A gente mudar nosso olhar para aquilo que acontece nas nossas vidas. Eu vou aproveitar a sua fala, tá? Uhum. Porque essa troca é importante que nós estamos fazendo. A constelação, gente, ela nada mais é do que esse olhar, né? Porque a constelação ela vai trabalhar no teu inconsciente, algo que você não sabe de repente, né? Ou sabe, mas você não tem forças para mudar. E a constelação, ela é como se ela fosse até a nossa alma mesmo, sim, né? Totalmente. O Bert, ele fala isso, né? É uma espiritualidade que nada tem a ver com religião, mas tem tudo a ver com a nossa alma, com o nosso muito além. E a constelação, ela traduz exatamente isso, né? Por que que tem pessoas que fazem a constelação e no outro dia elas falam, eu estou transformada. Sim. Não é mágica, tá? Constelação não é mágica, mas ela requer uma consciência do que estava no inconsciente para a gente trabalhar e ter esse olhar que a Mi está trazendo aqui para a gente. É esse olhar que modifica, que amplia e que dá... Quando a gente fala do nosso sistema familiar e essa árvore que ela acabou de falar, genealógica, e a gente chama de sistema, né, Mi? Isso. Através do nosso sistema, vem muitas dores, né? Como vem coisas boas, mas vem dores também. E muitas vezes a pessoa vai fazer uma constelação, por exemplo, de trabalho, e sai, de repente, a mãe ali, né? Sim. No campo da pessoa. Tá? E ela fala, mas o que a minha mãe tem a ver com o meu trabalho? Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. Sim. Né? Por que meu pai também está inserido? O que tem a ver isso com a constelação, com o trabalho, com o dinheiro? Isso é legal. Sim, é sensacional. Né? E foi exatamente isso, né? A partir do momento que você traz para a consciência, né, aquilo que estava inconsciente, porque muito ao contrário do que as pessoas acham, né, que tem alguma coisa de paranormal ou de... Enfim, é muito científico e é muito... da mesma forma que a gente traz nas nossas células, no nosso DNA, memórias físicas, cor dos olhos, cor do cabelo, altura... Enfim, a gente traz as lembranças também daquilo que nós vivemos de alguma forma com os nossos antepassados, né? Até te mandei uma passagem linda que eu vi falando exatamente sobre isso, que a nossa avó, né, quando ela fica grávida da nossa mãe, né, no momento que ela está gerando, né, aquela criança lá dentro da barriga, ela já está gerando também os óvulos da nossa mãe. O que quer dizer que nós já estamos lá também. Então, com todas as emoções, com tudo aquilo que nossa avó está passando. Exatamente. E o que a nossa avó está passando, a nossa mãe está passando lá como um bebê, né? E nós, dentro da nossa mãe, como seus óvulos que já estão em formação. Então, assim, são 3 ligadas em um por um momento, por um período de tempo. 3 gerações, né? 3 gerações em uma só. Isso não é mágica, não é religião, isso é ciência. Perfeito. E como a gente vai dizer que a gente não traz nas nossas células, né, e nas nossas lembranças aquilo que aconteceu durante esse tempo? A partir do momento que houve a fecundação, já há vida. Sim. Não tem como. Então, você está conectado e você está sentindo e você está passando as mesmas coisas.
né? Você me trouxe agora uma lembrança de uma constelação que eu fiz, né, com essa sua fala. Esse final de semana que passou, por isso que está bem fresquinho na memória. Uma jovem me procurou, 29 anos, com a seguinte fala, né? Eu não estou conseguindo viver, eu me sinto presa. Algo não flui, algo está errado, né? E há 29 anos. Então, assim, ela veio com sintoma, né? Um problema de um sintoma, né? Quer dizer, é algo que acometia, né? E ela, de repente, passava muito mal, não conseguia sair de casa e foi só piorando até os desmaios, né? E ela resolveu procurar a constelação e chegou até mim, né? Eu sou muito grata por isso. E quando ela chegou, ela veio com uma fala de que ela se sentia presa. Eu não saio de casa, porque eu tenho medo de sair de casa e passar mal, de desmaiar dirigindo, desmaiar em algum lugar, porque a minha situação só vem piorando, né? E aí, quando a gente faz a anamnese, né? No comecinho, a constelação ela não pergunta muitas coisas, mas Sim. alguns fatos importantes. Por exemplo, o que aconteceu no teu sistema que foi muito impactante? Você reconhece ou sabe? Né, Mi? Sim. E ela falou para mim, olha, Sandra, a única coisa que acontece é que eu sinto uma ligação estranha, assim, com meu avô, que eu nem conheci. Isso que você está trazendo, né? Eu falei, que tipo de ligação? Como? Ela falou assim, olha, Sandra, eu sinto dó, eu sinto pena. Eu falei, pena, dó? Por quê? De como ele morreu. Ele morreu assassinado. Então, é isso que a constelação faz, né? Quando eu coloquei no campo, é lógico, eu não comentei nada porque a gente não sabe, né, Mi? Exato. O campo vai trazer isso. A gente vai trabalhar com esse campo aqui, ó, com algo que vai muito além. Nós só somos a mediadora desse campo. Exato. Com muito respeito, a gente entra no campo do cliente, né? Através do campo mórfico, né? Que vem o Rupert Sheldrake e pode explicar isso, tá? E o Bert falava, né? Eu não sei como funciona, eu sei que eu uso esse campo, mas veio o Rupert e pôde explicar por quê. Isso dentro da fenomenologia. A gente está falando aqui de ciência, né? Exatamente. E quando ela me traz isso, olha que interessante, né? Ela está aqui, né? Com a dor, tem a mamãe dela, né? Isso. E tem aqui o vô que ela não conheceu, porque é o pai da mãe. Da mãe. Certo? Esse avô, infelizmente, teve um destino difícil, né? Foi assassinado, ok? E ela, quando nasceu, porque o Bert fala o quê? Que quando a gente tem algo no nosso destino, né? Num comprometimento no nosso sistema, uma outra geração é impactada. Exato. Com esse destino difícil. E qualquer coisa, né, Mi? Pode acontecer, né? E o que acontece? Quando ela nasce, ela se conecta, mas é na dor, né? Nossa, e como que eu vou me conectar nessa dor? Como é difícil explicar isso, né? É difícil. Mas, assim, por mais que eu não tenha conhecido o meu avô, ele faz parte do meu sistema. Não foi porque ele morreu que ele deixou de existir dentro desse sistema. Exatamente. Ele continua. Ele vai ser meu avô sempre. Exatamente. Não tem como não ser meu avô. Então, eu olho para pertencer à minha família, porque a gente nasce e a gente pertence ao nosso sistema. Sim. Não tem como despertencer a um sistema, né, Exatamente. de nascimento, tá? Então, ele vai ser sempre meu avô. Então, quando eu nasço com essa dor. E o meu destino, muitas vezes, fica preso nisso. Exatamente. E é isso que as pessoas precisam. Por isso que eu queria falar sobre isso, que eu acho muito importante, né? Sim, muito. E quando eu coloquei no campo, né? Eu não falei nada para ela, fiz as anotações, coloquei no campo. Fui lá com uma representante. Por favor, você pode ser o número 1, porque eu faço as constelações ocultas, você sabe disso. Pode ser o número 1, o número 1 era ela. Quando o número 1 entra no campo, uma outra pessoa está representando, ela abaixou assim, ó. A cabeça. Ficou olhando para baixo. Para baixo, para o chão. E aí, a indicação, quem faz as constelações, né?
sabe, reconhece que é algo que eu estou olhando fixamente para o chão. Pode ser uma pessoa morta dentro do meu sistema, um aborto, qualquer coisa que está excluído do meu sistema, que não tem um lugar, né? Que sentiu essa dor muito impactante, algo muito impactante no sistema, né? Que a gente chama de destino difícil. E quando ela pôde olhar, a gente coloca essa pessoa no chão e faz as falas sistêmicas, ela reconhece que realmente ela estava ligada ao avô. Mas por quê? Através das falas. A gente tira todas essas dúvidas dentro do campo. Isso. Né? É muito lindo. É muito lindo. Aí ela pôde verificar que realmente ela estava conectada ao avô. E a gente coloca o sintoma no campo também. Sim. E é automático, gente. Quando a gente fala as frases, o sintoma fala: eu não pertenço mais a esse campo. Eu não faço parte. E ele não sabe que é o sintoma, o outro representante, né? Sim. E aí eu falo: onde você faz parte? Eu tenho vontade de sair. Né? Aí o sintoma, tudo aquilo que ela sentia, dá um lugar ao amor. Porque eu posso reconhecer o meu avô por amor, né? Esse reconhecimento, mas não precisa ser na dor. Exatamente. E a gente, né? Lógico, o ser humano, no geral, né? A gente tem uma tendência muito forte a se conectar pela dor. Né? Perfeito. É exatamente porque a gente não entende essa dinâmica, oculta. Exatamente. Então, todas essas questões que a gente pensa de ter dó do outro e tal, é exatamente porque a gente não conhece. A gente não sabe o porquê as pessoas passam o que elas passam. Né? A gente não sabe o que trouxe elas até aquele momento. E a gente sempre tem que ter um olhar de que cada um tem a sua história, cada um tem o seu sistema. E a gente não sabe por que as pessoas agem da forma que elas agem, porque existem essas dinâmicas ocultas por trás, né? Quando você muda esse olhar, tanta coisa muda. É assim, libertador até, né? Libertador, é maravilhoso você poder olhar para uma pessoa e você não sentir dó daquela pessoa, porque você não é melhor do que ela em nada. Para sentir dó, né? Quando a gente sente dó de alguém... Muito pelo contrário, né? Exato. Quando a gente sente dó de alguém, a gente está se colocando como superior àquela pessoa e nós não somos. Cada um carrega a sua história. Isso, e não é só isso, né, Mi? O que eu percebo também, quando a gente se coloca nessa postura de superioridade, significa que eu dou conta, viu, do teu destino. E você não dá conta do seu destino, mas eu dou. Não dá. Deixa comigo o seu destino, assim, eu não cuido nem do meu destino, mas eu cuido do teu. Pode deixar que eu dou conta. Pois é, e eu vi um exemplo muito... Assim, para mim foi um exemplo perfeito. Exatamente dessa tua fala, de que assim, eu aguento teu destino, que é exatamente, por exemplo, com relação a moradores de rua, né? A gente fala, ai, coitadinho, né? Que dó. Cara, ele é muito mais forte do que você. Se você tivesse naquela posição, você suportaria? Perfeito, até me arrepia, assim, porque é algo muito impactante. É muito impactante. E outra coisa, como você acabou trazendo esse tema... Por exemplo, eu vou lá, faço as marmitinhas, tudo bonitinho, né? Porque eu tenho dó, me coloco no lugar. Não é que a gente não possa ajudar. Exatamente. Né? Existe uma diferença entre ter dó e ajudar. E fazer alguma coisa por alguém que está passando por um momento, né? E com muito respeito, eu vou até essas pessoas e pergunto: você gostaria? Você aceita? Você aceita? Exatamente. Você quer? Você não coloca você não se coloca numa posição de salvador da pátria, né? Porque você eu vai não lá dou conta. Oferecer. Eu não vou dar conta disso, né? Quando eu me coloco nessa situação. Exatamente. Né? Então, assim, você quer, você aceita, né? A gente tem o hábito de achar que você vai chegar lá e que você vai estar salvando a pessoa. Exatamente. Né? E não é sobre isso. Né? Então, é essa visão que a constelação me ajudou a ter. E depois que eu fiz algumas constelações, né, eu entendi que eu precisava estar numa posição de divulgar isso, né, como forma de ajudar
as pessoas de alguma forma, porque foi tão lindo para mim e foi tão impactante, foi tão libertador que eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso que as pessoas saibam que existe alguma coisa que possa ajudar a aliviar o fardo delas, de alguma forma. Fazer elas entenderem, às vezes, coisas que elas não entendem da vida delas, né? Exatamente essas perguntas. Mas por quê? Por que eu me sinto assim? Né? A gente tem essas dúvidas. Por que nada dá certo? Por que meu trabalho não dá certo? Por que todos os meus relacionamentos são fracassados? Né? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? As pessoas têm tantas, né, dúvidas. Questões, né? E dúvidas, certo? E aí eu falei, gente, a constelação pode ajudar. Eu não estou falando aqui que ela vai fazer um milagre na sua vida, mas só o fato de você ter consciência do que acontece, e aí a opção é sua, quebrar o ciclo. Ou não. Se você quiser sair dessa zona de conforto. Exatamente. Né? Então, assim, você se põe numa posição da inconsciência total para consciência e você se coloca como protagonista da tua vida, história. Da tua história. Você decide se você quer romper esse ciclo de dor, né? de fracassos, de derrotas. A partir do momento que você traz isso para sua consciência, você passa a ser dono da sua vida e do seu destino. Quer dizer, você reconhece o teu papel e o teu lugar dentro do teu sistema. Exatamente. A constelação ela traz isso. É maravilhoso. Aonde, dentre tantos lugares, realmente me compete o meu lugar. Exato. Qual é o meu lugar dentro desse sistema? Eu estou no meu papel? Eu estou desempenhando aquilo que eu vi fazer como meu destino? Ou estou conectada por amor? Né? O Bert fala muito isso, né? Que tudo que acontece no nosso sistema, as coisas ruins e boas, é por amor, né? Se eu estou conectada por amor, amor cego, que a gente pode até falar um pouquinho sobre o amor cego, no meu sistema, né? Porque eu vou comentar um pouquinho do amor cego, que esse amor é bem importante, né? Que quando a gente nasce, a gente pertence. Todo mundo quer pertencer, né? Quando a gente está na escola, a gente pertence ao grupo escolar, né? A gente está no time de futebol, a gente pertence àquele grupo, né? De pessoas que vestem a mesma camisa, né? E quando eu nasço, eu pertenço a um grupo familiar, certo? Exatamente. E quando eu pertenço a esse grupo familiar, quando eu estou olhando para o meu grupo, eu olho com amor que eu acho que eu posso salvar o meu grupo familiar. Mas cada um dentro do seu grupo familiar, ele tem o seu lugar. É como eu costumo falar isso, né, Mi? Eu percebo como a transformação da borboleta. Eu estou dentro do casulo. Se eu vou lá e arranco essa borboleta antes do tempo desse casulo, eu não estou ajudando. Eu estou atrapalhando. E isso pode até levá-la à morte. Sim. Eu posso estar matando essa borboleta. Então, se eu estou conectada nesse amor cego na família, é exatamente o que eu posso estar fazendo. Exatamente. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho para elucidar o que a gente está falando de amor cego, né? Eu atendi uma cliente, né? Eu acho que é da França, eu não lembro agora. E ela veio com essa fala, sabe? Ela falou assim, Sandra, eu precisei vir, estou um ano fora, né, trabalhando, ela foi a trabalho, tá? E minha mãe ficou sozinha em casa, era ela e a mãe, né? Então, o filho se sente conectado a essa dor de deixar a mãe só, né? Mas a mãe tem o destino dela, né? E ela tem o dela, né? Então, o que acontece? E a mãe estava sempre ligando, falando, olha, em que momento você vai voltar? Eu estou muito sozinha, não está bom, eu estou sofrendo, filha, volta. E essa menina, ela ficou realmente com a consciência bem pesada, né? Ela ficou
constrangida até de me falar no dia, né? Ela falou, Sandra, eu estou tentando fazer o meu melhor, né? Eu mando dinheiro para minha mãe, eu dou o que ela precisa, só não estou perto. E quando eu pude fazer a constelação dela, eu pude mostrar para ela que ela podia sim, né? A constelação mostrou o campo. Sim. Trabalhar, ter a vida dela, ser independente, construir uma nova família, Sim. porque a mãe fez exatamente isso. Exatamente. Fez as escolhas dela. E ela não tinha abandonado essa mãe. Exatamente. Né? E que a mãe estava como? Estava também na criança dela, chamando pela filha, porque mãe às vezes faz isso, né? Faz, opa, se faz. Atenção, né? E que a filha estava trabalhando e que num próximo momento, né, assim que possível, ela iria visitar essa mãe. Ela não abandonou essa mãe. Sim. Muito pelo contrário, ela estava cuidando do destino dela. E essa filha aqui, ela quase foi embora, quase largou tudo. E, de repente, será que ela seria feliz se ela voltasse? Pois é. Largando o trabalho, ajudando essa mãe, porque ela estava ajudando e ela estava construindo o futuro dela. Sim. De repente, ela voltando, qual seria o destino, de repente? Cuidar da mãe só? E de que forma ela iria fazer isso? Feliz? Exato. Né? Então, assim, eu tenho o meu destino. E o amor cego, às vezes, faz isso. Por amor a você, mamãe, eu volto. Tudo, né? Eu abandono tudo. Às vezes, até o meu marido. Tudo que eu puder. E volto para você. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. Né? Outros casos, né, de amor cego é quando, por exemplo... a gente falou bastante até no curso sobre isso, casos dos pais, quando os pais estão doentes, né? Muito doentes e os filhos querem ir embora no lugar dos pais. Né? Tem uma... Ai, ótimo que você trouxe. Então, as pessoas... aí os filhos também se adoentam, ou entram nas drogas, ou entram nos vícios... Então, os vícios, eles podem ter um fundo de amor cego, né? por alguém do sistema. Né? Então, é isso que a constelação ela consegue mostrar para a gente, da onde essas dores estão vindo. Né? E por quê, né? Exato, e por quê? E aí você consegue realmente fazer algo sobre aquilo, se você quiser julgar... que aquilo faz sentido para a sua vida, né? E foi isso que depois me levou até você, né? Porque depois que eu fiz algumas constelações e tudo mais, eu falei, não, é isso. Eu preciso estar ali, fazendo isso também como forma de ajudar as pessoas que um dia estiveram como eu, sem rumo, sem chão, sem saber para onde ir, né? E foi por isso que eu fui buscar o curso. E aí eu descobri, na verdade, muito além da minha vontade de ajudar os outros, que o curso ele é tão profundo na questão do autoconhecimento. Tão... A gente acha que está fazendo... eu vou ser terapeuta consteladora, né? E a gente acha que a gente vai ajudar os outros, mas, na verdade, a gente está... O presente é todinho nosso. O presente é nosso, total. A gente está fazendo muito mais por nós, né? Se autoconhecendo, se curando a cada dia. Nos colocando no nosso lugar. Nos colocando no nosso lugar. Não sair atropelando as pessoas, nem querendo ser maior do que elas. Exatamente. Ficando cada vez mais consciente do nosso papel no mundo, né? Porque não é só... todos somos um. Todos nós estamos conectados de alguma forma. Perfeito. Né? O que separa um dos outros... Foi feita até uma pesquisa sobre isso. O que separa uma pessoa das outras é um total de 5 pessoas. Então, nós estamos todos conectados através de 5 pessoas das nossas relações. Isso é louco, de você pensar que você está conectado a sei lá quantos bilhões de pessoas que tem no mundo. Nossa, muito. Através de 5 só. Já pensou? Né? Então, eu falo que a nossa melhor forma de ajudar ao próximo e ajudar o mundo, ajudar o planeta, é fazendo algo pela gente. E foi isso que eu fui fazer no curso. E nossa,
nem tenho que dizer assim, foi maravilhoso. Foi um ano, assim, de tanto aprendizado, né? De tanta... Nossa, foi forte mesmo. Foi muito forte, a gente constelou muita gente, nós nos constelamos muito. E a cada dia, né, eu acho que a gente tem ainda coisas para olhar, porque nossa vida não é simples, nem... Né? É verdade. A gente faz parte de um sistema tão complexo no mundo, né? E não só o sistema familiar, né? Mas a gente faz parte de um outro sistema, né? Nós temos uma coletividade. Sim. E tudo isso influencia. Muito, né? Muito. Então, eu acho que as pessoas que tiverem vontade de se aprofundar e se autoconhecer, não é simplesmente, mas eu não quero ser consteladora. Você não precisa ser. Mas o curso de constelação em si, ele traz um autoconhecimento tão grande que é praticamente uma terapia. É uma terapia. E é mesmo. Né? Coletiva ainda. Exato. E é tão maravilhoso porque você faz tanta troca. Nossa, é tão lindo, né, Mi? A gente vira uma família. Né? E eu achei isso maravilhoso, né? Todas as meninas do curso, né? A gente vira uma família, a gente se fala sempre, a gente está sempre ajudando umas às outras. Exatamente porque a gente muda nosso olhar para tantas coisas. É exatamente o que nós viemos fazer nesse planeta, né? Exatamente. Não é só trabalhar, correr, cuidar de casa, dos filhos, marido, né? Graças a Deus não é assim. É só isso, né? E eu acho exatamente isso, né? Aquela frase, seja a mudança que você quer no mundo. A gente não pode mudar os outros. A gente só pode mudar a gente. E nós não vamos conseguir mudar os outros. Não. O que a gente pode fazer... Se colocando, se impondo, né? Exato. O que a gente pode fazer é exatamente isso, é estender a mão. Isso. Se o outro estiver disponível. Exato. Se ele quiser, ele vem, ele recebe, ele aceita. Perfeito. Né? E a constelação é isso, né? A gente... não fica tipo, vem aqui constelar, não. Vem fazer. Não. Se você achar que é sua hora, que isso faz sentido para você, que você está buscando algo que a constelação pode, de repente, te trazer, eu digo, façam. Sabe? Conheçam. Isso é muito importante. Se informem. Porque tem tanta coisa disponível para nós, para que a gente veio aqui para ser feliz. Nós viemos para esse mundo para ser feliz. E a constelação ela tem esse poder. Isso eu posso falar. Tem esse poder. Qual é o poder dela, da constelação? É trazer a felicidade, porque a gente encontra o nosso lugar nesse mundo tão grande que você está falando. Sim. A gente sabe o que a gente está fazendo agora. A gente sabe por que a gente está aqui. Exato. Eu sei que eu sou a mãe. Eu sei que eu sou a filha. Eu me reconheço no meu lugar. Agora eu tenho... Cada papel não me pesa, porque eu sei aonde eu posso equilibrar todos os papéis. Porque o Bert trabalha com isso, né? Sim. Inclusive... Com esse equilíbrio. Inclusive, né? Depois que a gente sai desse âmbito do filho, mãe e tal, os nossos parceiros, né? As pessoas que a gente escolhe para formar nosso novo sistema. Uhum. Né? Então, a gente sabe também o lugar que a gente tem que se pôr com relação a essa pessoa que a gente escolhe. Né? Isso facilita tanto as relações, né? Se a gente soubesse. Eu vou só dar um exemplo que você trouxe agora, a gente entrando um pouquinho, né? No relacionamento de casal. Sim. Que eu acho que é importante também a gente comentar sobre isso, né? Que a maioria das pessoas, isso foi uma pesquisa, né? Não sei se foi 90%, mas eu achei muito alta essa taxa, né? Uhum. Mas 90% das pessoas casam no papel de criança, tanto o homem quanto a mulher. Buscando, né, o pai ou a mãe. Você entende? Porque se eu caso aqui, olhando para o meu marido, né? Como esse marido, você tem que me dar isso, você precisa me fornecer tudo isso. Eu estou aqui, mas eu quero isso. Uma exigência de criança, porque criança que exige do pai.
A menina vai lá e pede as coisas do pai e da mãe. Mas se eu me caso e vou com esse olhar, e a gente vai. E a gente eu vai. posso falar que a gente vai. Posso até dar exemplo do meu relacionamento, se vocês quiserem. E quando eu olho para ele, faço essa cobrança e percebo, né, quando eu conheço a constelação, que eu estou no meu papel infantil, eu posso falar para ele assim, ai, sinto muito, eu realmente dei uma escorregada, né? Sim. Isso aí não compete a você. Exatamente. Eu estou cobrando algo que lá atrás eu não tive. Sim. Né? E aí eu cobro legal. Esse pai, esse marido... Como se ele tivesse as obrigações de pai, né? De ter que me dar, de ter que fazer isso ou aquilo. E aí a gente vai para um âmbito mais profundo depois, é de achar que os nossos pais têm que dar tudo pra gente, né? E isso é que nos traz para esse papel. De ficar cobrando, né? Os nossos parceiros, os nossos pais. E eu vou mais longe, e todas as outras pessoas, na verdade. Eu vou mais longe agora, né? A gente cobra onde também? No nosso trabalho. No nosso trabalho. Olhando para o nosso chefe. Exato. E quando a gente pode entender essa dinâmica que acontece, até mesmo com aquele chefe difícil, que eu não estou falando que não existe, né? E a gente olha para ele, mas aquilo não nos afeta. Sim. Por quê? Porque eu estou no meu lugar. Não vai me afetar algo que ele vai falar. Me afeta quando eu tenho algo para curar dentro de mim. Sim. Que não foi curado lá na infância, né? Geralmente é algo que eu peço lá, na minha infância, que me remete a essa dor, né? Quando eu estou no meu adulto, e de repente o chefe me faz uma cobrança que eu não gosto, não vou gostar. E o que acontece? Eu me coloco na minha criança, mas isso não é do meu trabalho, isso vem de lá da minha infância. Exato. E a constelação, ela traz todo esse olhar pra gente. Sim. E até no nosso trabalho a gente pode trabalhar com mais postura. Sim, e assim, todos nós, eu acredito que todos temos a nossa criança interior ferida. Sim, né? Como? Porque a gente acha que não, mas... Não é por mal, mas não é por mal. Mas a partir do momento que a gente nasce... Pais, A partir do momento que a gente nasce, nós temos expectativas. E a gente cobra, né? E nós cobramos, a gente quer, na hora que a gente quer, né? O bebê, ele não sabe falar, ele chora... E se ele não é atendido? Por algum motivo, a mãe está trabalhando. Exato. Ou a mãe está no banheiro. Você entendeu? Não pode imediatamente atender. Fui abandonado. Já vem aquela frustração, Porque não existe, né, na criança, não existe a maturidade emocional para entender essas coisas. Eu não te atendi imediatamente porque eu estava... de repente, fazendo alguma outra coisa que eu não tinha como... Né, te atender naquele momento. Mas isso não quer dizer que eu te abandonei. E não quer dizer que eu não goste, não te ame. Exato. Só que a criança não tem essa maturidade emocional para entender isso. Ela simplesmente acha que se ela chorar, alguém tem que atender ela imediatamente, né? Então, desde que a gente nasce, a gente já cria expectativas, né? E as expectativas são nossas. Não do outro. Não do outro, né? O outro, ele não é obrigado a atender às nossas expectativas, né? Mas isso é o adulto. Exatamente. Isso é o nosso adulto. A gente se colocar no nosso papel de adulto faz a gente entender essas coisas. Então, a gente pode ter certeza que quando a gente está frustrado, é a expectativa lá da nossa criança, geralmente, que tá chorando, tá pedindo, né? Ai, faz, por favor, Exato. Eu quero. Quem faz isso? Quem cobra dessa forma? É criança, né? Olha, se você não me der esse brinquedo, eu vou chorar e vou espernear, Exatamente. tá? Eu estou esperando o brinquedo. Exatamente. Então, quando a gente entende também, a gente consegue ver essa dinâmica no campo, isso traz também uma libertação muito grande, porque você consegue perceber na hora que você está se posicionando como a sua criança. E aí você consegue falar, opa, peraí. Opa, eu também estou na minha criança, agora entrei. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque tem momentos que a gente vai entrar mesmo. A gente vai entrar na porque criança, o papel da criança é cobrar. Exato. Ela cobra os pais. E a gente precisa acolher. Ela tá no papel dela, né, Mi? Ela Só tá no que, papel dela. como adulto,
como adulta... A gente tem que saber a hora certa, né, das coisas. Agora eu posso pegar minha criança... Eu pego lá minha criança ferida, dou um bom lugar no meu coração para ela. Sim. Né? Você vai vir no momento que for oportuno, no melhor momento. Porque eu não posso pegar essa criança, a minha criança ferida, e dar... Por exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é muito... forte. Eu não vou pegar a minha criança e dar um carro para ela dirigir. Exatamente. Criança não dirige. Eu vou pegar essa minha criança, colocar ela no banco de trás, passar o cinto nela e falar: seu lugar é aí. Exato. Eu, como adulta, dirijo a minha vida. Eu não vou permitir que a minha criança dirija a minha vida. Exatamente. E a gente muitas vezes permite que essa criança, né, ferida, magoada, dirija a vida. E a gente, e nós como adultos, né, a gente tem como olhar para nossa criança e falar: tá bom, o que você quer? Eu, como adulto, hoje, eu posso te proporcionar o que você quer. Você não tem que buscar nas outras pessoas. Ótimo. Nossa, muito. Você faz por você. Ninguém tem que fazer por você. Você quer um emprego melhor? Vai atrás. Corre, se melhora, estuda, vá atrás daquilo que você quer. Ninguém tem que fazer por você. É verdade. Né? Você quer um relacionamento melhor? Olhe para ele. Olhe para o relacionamento. Aonde está? O problema é onde está a questão. Você não sabe? Vem constelar. Vem Adorei. Constelar que a gente acha. E como acha, né? Acha. Eu queria trazer um exemplo, Mi, voltando um pouquinho naquele papel que você falou das drogas, né? Esse vazio, porque cego, né? porque às vezes vem também do amor cego, às vezes vem da falta do pai, né? Principalmente da falta do pai, a gente sabe, né? Abre o campo, pode ser mãe também, lógico, Sim. né? E o Bert, ele traz um exemplo, vários exemplos. Nossa, Sim. é só comprar o livro dele que a gente Sim, né, nossa. vai ver vários exemplos. E um deles, dentro desse livro que eu lembrei, que até hoje me faz muito sentido, eu lembro disso, né? E eu gosto de falar sobre isso para as pessoas entenderem um pouco melhor. Quando ele faz o Bert fez a constelação num lugar, ele estava, né, num lugar que ele viajava o mundo inteiro. E nesse determinado lugar tinha uma mulher, uma senhora, né? E ela virou para ele, né, que ele estava numa roda, ele gostava muito de ficar em rodas, né? E ele virou, essa senhora virou para o Bert e perguntou: eu posso constelar, né? Ele falou assim: qual é o seu tema? Qual é o problema, né? E ela falou assim: eu tenho câncer, estou no final da minha vida e o meu filho usa drogas e eu só tenho ele, né? O pai, ele perguntou logo: onde está o pai? Ela falou: eu não sei. Ok. E quando ele pôde, ele já sabia, né? Bert era o Bert, né? Sim. Quando ele abre o campo e mostra para ela que esse filho estava olhando para essa mãe, querendo morrer no lugar dela, por isso as drogas. Mãe, eu vou primeiro, eu vou no seu lugar. Isso é uma das falas da constelação, né? Sim. Mas quando a mãe pôde entender, né, toda essa dor que ela estava passando, que o filho estava realmente querendo ir no lugar da mãe, ela pode já ter um outro olhar para esse filho. Sim. Né? E tratar esse filho de uma forma diferente também. Sim. Então, olha que bonito isso, né? Porque às libertador, vezes, né? Para essa dor. A gente, né, nós que somos pais, enfim, mães, às vezes a gente tem um pouco desse ímpeto, né, de quando a gente está doente, quando a gente está... não estou falando também só de uma doença grave como câncer, mas qualquer coisa. A gente está gripado, a gente quer que nossos filhos fiquem bajulando a gente também, né? A gente quer que, né? E às vezes a gente... Nem para me fazer um chazinho, né? E a gente acaba trazendo para eles uma carga que não é deles também. Isso. Né? Que não é deles. Eles essa não têm exigência, né? Exato. Eles também não têm essa obrigação. Né? Tudo aquilo que a gente faz, né? Como diz, né? A constelação é por amor. Mas a gente não pode exigir que os outros ajam da forma que a gente acha que eles têm que agir. Perfeito. Né? Lembrei de um vídeo que eu passei no nosso curso, né, de constelação, de uma mãe. Vou pegar aqui uma bonequinha, né? Ó, essa mãe
teve um bebê, né? Esse menininho nasceu, né? E aí, no vídeo, dá para ver muito bem o cordão que tá lá, né? Tá com os dois, o cordão o tempo todo. Sim. E aí ela cuida. Tá no papel dela, né? Sim. Eu cuido, eu tô cuidando. Quanto eu sou pequenininha, eu cuido. Exato. E aí, o que acontece? Vai na escola, briga com todo mundo, a mãe não deixa ele sair para não se machucar, toda aquela... Porque mãe é isso, mãe é acolhimento. Sim. A mãe, ela cuida. O pai, o que ele faz? O papel do pai já é falar o seguinte: filho, vai pra vida. Sim. Amiguinho bateu, você vai lá e resolve. Exato. Né? A mãe já fica... Já fica, e vai pra escola reclamar. O pai não. Não, o que é? Resolva a sua situação. Sim. Pego na mão dele e vou pra vida. Por isso que eu falo, né? Que o pai, o Bert fala, né? Que o pai é vida. Né? E a mãe é esse amor todo, vida também, mas com acolhimento, Sim. um outro direcionamento, né? Sim. Nós estamos falando. E essa criança aqui não pôde nem se defender, porque a mãe fazia tudo por ele. Eu defendo meu filho, eu vou atrás, eu vou na escola, eu faço o que eu puder. Sim. Não estou falando que é errado, eu estou falando que é a dinâmica deles, tá? Sim. Cada um, né, na sua consciência. Exato. E essa criança, ela cresceu. E quando ela está aqui, eu posso vir e olhar uma mulher, porque isso vai me chamar atenção, né? Por quê? Porque é o destino, é a vida. Sim, são as Como que eu conexões, vou passar a vida adiante? Através de um outro relacionamento. Eu passando a minha vida através do trabalho, através de um casamento com outros filhos, e aí eu sigo a minha vida, né? Sim. E aqui eu fico muito feliz quando eu posso ver isso. Só que aqui a mãe fala, não, vai te dar trabalho. Cuida de mim. E a mãe mostra muito isso no vídeo. Sim. Pode cuidar de mim. E em um dado momento, o engraçado é isso. Eu fiquei de cama, essa mãe fica de cama, não sei se você lembra, e ele estava todo interessado nessa mulher, né? A mulher aqui olhando para ele, só que a mãe fica de cama. Ela até adoeceu. E aí ele faz o quê? Me volto e olho para minha mãe. Aí eu vou cuidar. Né? Eu vou cuidar, um amor cego aí. Sim. E essa mulher, lógico, ela se afasta, Vai né? embora. Vai embora. E ele ficou a vida toda cuidando. E o dia que essa mãe foi embora, né? Que ela não vai ficar para a vida toda, né? Exato. Nós não ficamos aqui para a vida toda. Não. Esse filho fica como? Né? Uma reflexão aí. Como Sozinho, que fica esse né? filho? Será que ele serviu a vida como ele deveria ter servido? Exato. Será que ele é feliz? Será que era isso que a mãe realmente desejava? Porque o que as pessoas precisam entender é que nós não precisamos abandonar uma coisa para fazer outra. Perfeito. Eu não preciso abandonar os meus pais para ter um relacionamento saudável. Eu só não tenho que me colocar como salvador da vida deles, porque eu não sou. E nem me colocar no lugar de marido. Exato, nem de marido e nem de pai dos meus pais. Não é? Né? E que a gente tem muito esse hábito, né? Quando os nossos pais envelhecem, principalmente, né? A gente acaba se colocando numa posição superior. De pais dos nossos pais. Quer dizer, né? parece que eles não sabem o que querem. Não sabem o que querem, não sabem se cuidar. Eles cuidaram da gente a vida toda. E Como que eles não sabem se cuidar? E se cuidaram não também, é? né? E qual seria o posicionamento ideal para isso? Respeitar. Eu Exato. Posso e devo cuidar dos meus pais. Exatamente. Mas respeitando aquilo que eles querem. E não falando, eu que sei. Agora eu vou cuidar. Sim. Agora, não, você vai fazer desse jeito desse porque jeito, é assim. tem que ser assim. Mesmo sutilmente, às vezes a gente se coloca nesse papel. Sim. Né? Total. Querendo cuidar. A gente acha que é o melhor para eles. Mas será que é? Será que é isso que eles querem? Exatamente. Não, sabe por quê? Quando eu me coloco superior, eles não gostam, eles sentem. Sim. Porque existe uma informação oculta ali que está falando, olha, você está em desequilíbrio. Sim. Que é a eles lei. se enfraquecem, Se né? enfraquecem, não ficam felizes, entendeu? Exatamente. Eles se sentem desrespeitados, né? Lá no fundo, por mais que eles não consigam nomear isso na cabeça deles, mas eles pensam, pô, né? Eu tô aqui, tô vivo, né? Eu existo, né? Eu sei o que eu quero, criei você, tomar viu? conta de mim. É lógico que existe uma diferença, né? Às vezes as pessoas têm uma tendência de generalizar, mas tem uma tendência, né, é diferente quando seu pai e sua mãe têm um caso de demência, tal, Não. que realmente não conseguem e não têm capacidade mais psicológica, intelectual
para fazer uma determinada coisa. Isso é outra coisa, Isso né? é outra coisa. Aqui nós estamos falando de pais que têm total consciência, plenos das vidas deles e que sabem o que eles estão fazendo. E eles têm direito a ter as escolhas deles. Mesmo quando eles estão mais velhos, se eles ainda têm, né, capacidade intelectual de decidirem por eles, assim tem que ser. Né? E aí a gente às vezes se coloca nessa posição de querer decidir por eles as coisas, né? Só porque eles já estão idosos ou seja lá o que for. Mas eles sentem isso, sabe? Sentem. Eles percebem e eles não gostam. Não, claro que não. Muitos não falam. A minha fala. Minha mamãe fala. Então, quer dizer, a gente precisa até mesmo se observar em que momento eu estou fazendo isso, para não dar esse desequilíbrio, porque gera brigas. E aí é que entra também essa questão do sistema, né? Que se eu estou fazendo isso com a minha mãe, consequentemente meus filhos vão sofrer algum tipo de consequência. Porque esse é o sistema. Quando eu tenho algum desequilíbrio, ele vai desequilibrando o resto, né? Perfeito a sua colocação. Porque se eu estou olhando, olha aqui, eu estou com a minha mamãe cuidando dela aqui, meus filhos estão aqui atrás. Estão sozinhos. Quem está olhando para essas crianças? Exatamente. Se a minha visão está aqui. Exatamente. Né? Essas crianças começam a se sentir abandonadas, rejeitadas, enfim, você vai gerando várias outras questões. Outros desequilíbrios emaranhados, como o Bert fala, no nosso sistema, né? Perfeito, bem lembrado. A gente precisa ter muito cuidado, né? Olhar tudo isso. Mas quando a gente reconhece, sabe, a gente consegue fazer diferente. Por isso que dá certo. E essa é a beleza da constelação, né? É realmente a gente conseguir enxergar essas dinâmicas, e como elas estão afetando a nossa vida, né? E aí é muito engraçado porque quando a gente, né, enxerga e aquilo faz sentido para nós, porque nem sempre, né, as pessoas querem enxergar ou aceitam aquilo que vem no campo. Isso é um outro ponto para a gente conversar. Exatamente. Nem sempre as pessoas... Às vezes a pessoa pode olhar para aquilo e falar, não, mas eu não sou assim. Não, porque não sei o quê. Né? Então, assim, isso vai muito de cada um e do momento de cada um. E esse que é o bonito do negócio. Quando você aceita e você realmente... que aquilo se integra e faz sentido para você, parece que a mudança na sua vida... É imediata. É imediata. E é. É muito legal. É muito legal. Eu quero te agradecer. Obrigada, né? Sam. Eu que agradeço. De coração. Foi muito bom tê-la aqui. Obrigada. Né? Espero que a gente possa vir fazer mais isso. Opa! Estou muito feliz. Com certeza. E orgulhosa. Muito orgulhosa de você. Obrigada. Porque quantas Eu coisas... tive uma excelente professora. Quantas trocas importantes. Muitas. E é isso que a gente... Quando eu olho, posso olhar para você e falar, nossa, ela foi para a vida. Que lindo. Ai, que bom. Obrigada, querida. Obrigada, gratidão. Coração, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Uhul.